Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 7 dessa terceira temporada de Esportes da Vida. Um podcast voltado para você que quer aprender, que quer se desenvolver, que quer se tornar uma melhor versão de você a cada dia. E hoje o tema vai ser quase um storytelling, né? Para quem me conhece sabe que há 4 anos atrás, lá em 2018, eu tinha uma viagem marcada para Disney e era até um presente de 3 anos para minha filha, para Thaís. E eu estava super empolgado em ir. E sabe quando você faz todo aquele planejamento, você sente a viagem, você se sente no lugar? Então era mais ou menos assim que eu estava na época. E assim eu fui dormir. Mas quando eu acordei, tinha uma mensagem da minha mãe no celular falando que meu pai tinha sido internado. E que ele tinha sido internado durante a noite, que ele tinha pedido para não falar nada para mim e que foi por conta de minha pneumonia. E aí, sabe quando você tenta entender a mensagem, tenta 1, 2, 3 vezes ler e parece que não faz sentido? Foi assim que eu fiquei nos primeiros minutos. Fiquei meio atordoado, né? E eu liguei para ela, entendi o que tinha acontecido e eu fui lá ver, fui no hospital para ver como é que estava meu pai. E a minha cabeça já estava num espiral doido, sem saber o que fazer, desesperado. Não sabia se eu cancelava a viagem, se eu ia e via como é que ele estava, se era uma coisa realmente urgente, porque até o dia anterior ele estava bem, estava tranquilo. E aí chegando lá, eu entrei no hospital e eu não pude ver meu pai porque ele estava no CTI. E aí eu procurei um médico e ele me informou que ele tinha sido diagnosticado com pneumonia e por conta da idade e do fato de ele ter apenas um pulmão, e aí um adendo aqui, há 16 anos antes ele tinha tido uma pneumoectomia por conta de um câncer, e então por conta disso, né, da idade dele só ter um pulmão, ele precisava de uma atenção um pouquinho maior. E eu perguntei se ele estava estável, se ele estava bem, na esperança que tivesse sido apenas aquele susto, né, e que pudesse ser alguma coisa maior, não fosse uma coisa maior, né, que minha mãe tivesse exagerado. E o médico disse que ele estava bem, ele estava estável, ele estava se recuperando, tomando antibiótico, mas que durante as avaliações foi identificado um ponto escuro no pulmão dele e que poderia ser um tumor. E aí, naquele momento, o meu chão desmoronou. Eu não sabia o que fazer, o que dizer, e eu não esperava voltar a ouvir sobre esse tema de novo. Já tinha sido uma luta bem desgastante, 16 anos antes, e ele tinha vencido essa luta e enfim, estava vivendo a vida, né? A gente não precisava mais se preocupar em relação a isso. Eu voltei para casa, eu pedi ajuda para Tati, a minha esposa, para cancelar o que tinha que cancelar, e ingresso, passagem, tudo que tinha direito. E eu afundei na cama, né? E ali eu fiquei pensando muito sobre o que estava acontecendo. E os 15 dias de férias que eu ia estar na Disney, eu acabei passando com ele no hospital, acompanhando a recuperação. E se você acha que foi tranquilo, que eu estava centrado, cara, totalmente o oposto. Eu tive crise de ansiedade, eu me perguntava o tempo todo, né, por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu agora, eu não queria aceitar, por que isso tinha que acontecer comigo, e quando é que isso podia acontecer comigo, né, achando que se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Os piores pensamentos vinham na minha cabeça e posso dizer que foi um final de ano bem desgastante, bem pesado para mim. Mas 2019 veio como uma luz, ele começou bem, o tratamento começou muito bem, ele ganhou 10 quilos, ele estava se recuperando muito bem. Eu realmente entendi que o diagnóstico foi cedo, ele tinha um prognóstico de saúde muito bom e a gente também está com uma medicina muito mais evoluída do que 16 anos atrás, né? Então estava tudo indo muito bem na recuperação dele, mas por outro lado, esse meu espiral psicológico ele acabou contagiando e contaminando a minha vida pessoal. Muitas coisas aconteceram que me abalaram profundamente e se a crise de ansiedade estava difícil de controlar, agora então era praticamente impossível. Eu comecei a fazer terapia, que me ajudou, nossa, tremendamente. Eu entrei na canoa havaiana, que era fazer um exercício outdoor, retornar com o meu contato com a natureza, algo que eu tinha perdido por conta da minha rotina. Eu mergulhava, eu costumava fazer muitas coisas ao ar livre, mas por conta da minha rotina de trabalho, de casa, de cuidado do meu pai, eu acabei deixando muita coisa de lado. E aí tudo isso
se tornou um ponto de inflexão, né? Um ponto de mudança na minha vida. Eu entendi que tudo isso estava acontecendo, fazia parte de um ciclo, e eu sabia que esse ciclo ia passar. Eu estudei sobre budismo, vamos dizer que foi a parte da espiritualidade que mais se conectou com o que eu acreditava naquele momento, e muitas coisas mudaram na minha forma de pensar. Eu também tive ótimos amigos que me acolheram, que me ouviram, que me apoiaram, e não são só os amigos de infância, os amigos do dia a dia. Teve gente que eu não esperava, teve amigos do trabalho que viram a minha vulnerabilidade naquele momento, a minha humanidade, e eles estavam ali do meu lado. Eu posso dizer que foram os anos mais difíceis e de maior dor da minha vida, mas também foram os anos de maior mudança da minha vida. E olha que eu já tinha passado por momentos complicados antes, mas nenhum deles me causou uma mudança de mentalidade tão grande quanto o ano de 2019, 2020. E aí eu posso até estender um pouquinho, né, que esse ciclo terminou agora. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E eu passei a dar valor aos momentos. Eu entendi que esses momentos que às vezes eu estava ali com meu pai comendo uma pizza, que a gente foi pescar com as crianças, que ele teve com os netos, e todos esses dias que eu tive a oportunidade de estar com ele, foram presentes que eu não consigo nem justificar de quem foram, da entidade maior que me deu esse presente de poder estar com ele durante esses 2 anos, que se eu não tivesse estado, talvez hoje eu me arrependesse, talvez hoje o sentimento fosse de uma forte perda. Infelizmente, para quem acompanha aqui o podcast, ou para quem é próximo, sabe que no final de 2019 para 2020, papai teve algumas complicações e acabou falecendo bem no início da pandemia, né, em 2020. E eu também não tive nem muito tempo para absorver essa perda, porque agora eu tinha que me preocupar com outro vilão invisível, né, que a gente não sabia quem iria pegar, quando iria chegar, o que ele ia causar, e que assombrava novamente a nossa vida, né, a cada dia. E foram dias de muita apreensão, muito cuidado, e olha aí aquela ansiedade voltando. Com certeza, assim, posso dizer que foram meses em que eu estive fora do prumo várias vezes. Mas cada vez que eu saía, a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus amigos e até o meu trabalho me traziam de volta, me lembravam do meu propósito. Eu aprendi a entender que as coisas mudam o tempo todo e que não estão no meu controle. E seguimos. Agora, completando 2 anos de pandemia, nós passamos por momentos de susto, de estresse caseiro, de estresse fora de casa, da certeza que a gente não ia ter mais uma vida normal e que era só uma questão de tempo até que algo ruim acontecesse. Mas diante de tudo isso, eu ainda lembrava da viagem, de como o papai, mesmo sendo internado, tinha falado para minha mãe para que ela não contasse para mim, porque ele não queria que a gente deixasse de ter esse momento. Eu lembro dele falar: é importante você estar com seus filhos, é importante você aproveitar a vida passa num suspiro. E mês passado a gente conseguiu finalmente realizar essa viagem, em meio à apreensão do que poderia acontecer, cuidados, uma guerra que começou no meio da nossa viagem com os Estados Unidos, para dar mais aquele gostinho de ansiedade, de nervosismo no ar, né? Mas eu posso dizer que foram os melhores dias desses últimos 4 anos. Foram dias lindos, de alegria, onde a gente pôde concretizar esse desejo, que era levar minha família para Disney, levar minha filha pequena. E teve um cansaço gostoso, né? Com muito tempo a gente não tinha. E também de conexão com os meus valores essenciais. Dias que parecia que tinha alguém lá de cima garantindo que tudo ia dar certo. E foi assim que terminou esse ciclo, né? Esse ciclo da minha vida. Um ciclo difícil, mas de muito aprendizado, que me ensinou a dar o máximo de valor às pessoas, a entender que nem tudo está no nosso controle, mas que o que está no nosso controle a gente tem que saber aceitar a forma como isso nos é dado. Afinal, tudo é uma questão de interpretação, é uma questão do significado que a gente dá para o que aconteceu. Isso não quer dizer que a gente vai ter só momentos felizes não, tá? E nem só momentos tristes. Isso quer dizer que a nossa vida é cheia de ciclos. E o significado do que a gente passa, às vezes, só é percebido ao longo da jornada.
Então, se você está passando por um ciclo, ou se você já passou por um ciclo, e esse ciclo te deixou uma cicatriz, te deixou um pensamento, tenta voltar nele, entender o que aconteceu, o que você pode trazer de positivo desse ciclo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de curtir momentos que talvez, se o meu pai não tivesse doente, ou se eu tivesse perdido ele de uma hora para outra, eu não tivesse curtido. Então, tudo isso é muito importante para a gente trazer, dar um significado e uma leveza para a nossa vida. E eu vou terminar aqui com uma frase de Fernando Pessoa, um poeta português que eu gosto muito, que traduz muito do que eu sinto hoje em dia. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E é isso, a gente tem que ter uma alma leve, a gente tem que ter uma alma elevada e que a gente aproveite a nossa vida, não deixe que ela passe por entre os dedos. Que a gente sinta essa vida, que a gente curta essa vida, que a gente aproveite os momentos, independente dos problemas que a gente sabe que vão ter em uma hora ou outra. Os ciclos estão aí, a gente sempre vai estar passando por ciclos. E uma vez passado, vamos para o próximo, tá bom? E o tema dessa semana foi esse, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.